Amados, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Hoje nós estamos com um dia especial. Hoje, 20 de setembro, é um dia dedicado também à igreja perseguida, não é? No domingo passado começou a semana, a gente falou aqui rapidamente. Hoje vamos ouvir alguma coisa a mais. Porém, hoje é um dia da gente interceder por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho de Jesus. Outros sofrem por outros motivos, não é? Mas a Bíblia diz: se sofreis por amor à justiça, bem-aventurados sois. Glória a Deus. Atos capítulo 8, começando pelo versículo 1, vai nos falar da perseguição. Atos 8, 1, todos acharam, amém? E também Saulo consentiu na morte dele, isto é, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição, diga, uma grande perseguição, contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Guarde bem essa expressão, uma grande perseguição. Versículo 2 diz assim: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, diga, grande pranto. Primeiro uma grande perseguição, depois um grande pranto. Mas no 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando o que, irmãos? A palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade, diga, grande alegria. Primeiro grande perseguição, depois grande pranto, mas depois uma grande alegria. Essa palavra é profética para a minha vida e para a sua vida. Primeiro vem a grande perseguição, a grande luta, as grandes provas, as grandes crises, e por isso a gente chora, a gente lamenta, vem o grande pranto, mas depois vai vir uma grande alegria para a sua vida. Quem recebe esta palavra de Deus? Depois vem uma grande alegria, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quem dá glória a Deus? Quem dá outro glória a Deus? Glória a Deus porque está livre. Glória a Deus porque tem liberdade de adorar a Deus. Glória a Deus porque pode estar na igreja, na casa do Senhor. Podeis sentar glorificando e exaltando o nome desse Jesus maravilhoso. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo a presença de Jesus, mas eu estou sentindo que Jesus está aqui neste culto. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Nessa noite eu trago uma palavra no meu coração para esse finalzinho de culto, dizendo a você que a perseguição nem parou e nem vai parar a igreja do Senhor Jesus. A perseguição nem parou e nem vai parar a igreja de Jesus. Disse o irmão André, de Portas Abertas, que a perseguição não é uma maldição, mas é algo que Deus permite para reverter em bênçãos para a sua igreja.
O irmão Ian disse: não ore para que a perseguição pare. E ele está debaixo de perseguição na China. Ele disse: não ore para que a perseguição pare. Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas orem para que as nossas costas se tornem mais fortes para perseverar, suportando a perseguição sem negar Jesus. Isso é ter convicção de fé. Isso não é ser crente apenas de palavra, é ser crente convicto. Aleluia. Não ore para parar a perseguição. Ore para que minhas costas suportem a dor e eu não venha negar a Jesus. Há um hino em Gana, um país da África, que eles cantam dizendo: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando vier o sofrimento a gente chora, porque entendemos que no sofrimento há Deus. Não cremos na dor sem Deus, não cremos na dor sem Deus, e Ele é o Deus do impossível. É preciso que você tenha convicção da sua fé, e você acredite que mesmo na dor, Deus está com você. A maioria dos cristãos ao redor do mundo tem uma ideia de que Deus só está com ele quando as coisas andam bem. Mas os irmãos que estão na igreja sofredora, especialmente nessa região da África, Nigéria, Gana, eles aprenderam que Deus está presente no sofrimento também. Atos capítulo 1, Atos é o livro da história da igreja. Quando nós chegamos no versículo 8, que é o versículo chave desse livro, o Senhor Jesus já está se despedindo da sua igreja para ir para o céu, e ele disse: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Quando alguém ouve essa palavra, acha bonito e diz: eu gostaria de ser uma testemunha de Jesus. Mas a palavra testemunha aí no original é mártir, aquele que está disposto a dar até a sua própria vida para continuar falando de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. É que a igreja seja cheia do Espírito Santo, aleluia, e testemunhe dele, custe o que custar, mas que continuemos falando desse Jesus. Quando chegamos no capítulo 7 de Atos, a igreja é judaica. Ainda o evangelho está somente entre os judeus. Mas a palavra foi: recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até aos confins da terra. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja ainda é totalmente judaica. Está somente ali entre os judeus. Quando chegamos no capítulo 8, é como se eles estivessem sem querer sair para fazer o trabalho, para levar a mensagem, e Deus permite a perseguição. Capítulo 8, o evangelho alcança Samaria, um povo meio judaico, meio gentílico, mas é interessante que o evangelho só chega a Samaria, só sai de Jerusalém e passa por toda a Judeia e chega a Samaria em meio à perseguição. Em meio a lutas, em meio a dificuldades. Glória seja dado o nome do Senhor. No capítulo 9, aí a igreja já é gentílica, a igreja já passou de Samaria, já alcança Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso já sai pregando, e aí os gentios já são alcançados, especialmente a partir do capítulo 10, Cornélio e assim por diante. Mas o que me chama a atenção é que, para que a mensagem de Jesus se expandisse, foi necessário perseguições, lutas, dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu percebo que perseguição não para a igreja de Jesus. Lutas não para a igreja de Jesus. Com toda certeza eu lhes afirmo, pandemia não para a igreja do Senhor Jesus. Em meio à luta, em meio a dificuldades, a igreja continua, glória a Deus.
A perseguição, em vez de parar a igreja, parece-me que dá-se a entender que ela promoveu a igreja. Glória a Deus. Promoveu a igreja. Estevão é morto naquela perseguição, é o que Lucas relata. Saulo consentiu na morte de Estevão. Fez-se uma grande perseguição. E a morte de Estevão foi como um vento forte de perseguição que soprou sobre a igreja. Vento forte, parecia que ia acabar com tudo. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Mas a perseguição é como um vento em relação à semente. Quanto mais o vento sopra, mais a semente espalha. Na igreja primitiva foi assim: quanto mais aperto, mais o evangelho se propagava. Eu disse aqui em um culto um exemplo que eu presenciei, eu observei. Disse que no mundo há cerca de 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. 2 bilhões. São 7 bilhões. 2 bilhões se dizem cristãs. E nessa pandemia, quando o mundo inteiro fechou as portas, quando os templos se fecharam, quando se pensava que ia se passar esses 6 meses sem ninguém ouvir o evangelho, eu vi um relato que, primeiramente aqui o nosso exemplo, aqui em São Miguel dos Campos, nossa escola dominical sempre era 300 e poucos alunos. Teve domingos aqui que eu preguei para 3.000 pessoas na escola dominical. A igreja de porta fechada e a gente, através da mídia, das redes sociais, invadimos cerca de 10 nações. Aleluia! Vários estados do Brasil, levando aqui desse altar a palavra de Deus para esse povo. Eu vi uma reportagem com respeito à internet em relação à pregação do evangelho esses dias. Disse que cerca de 2 bilhões de habitantes do mundo são cristãos. Mas nessa pandemia, cerca de 3 bilhões de pessoas estavam ligados no evangelho, nas mensagens gospel, nos hinos, aleluia. Então quer dizer que na pandemia, mais 1 bilhão de pessoas foram evangelizadas. A perseguição não para a igreja. A pandemia não parou a igreja do Senhor e nem vai parar. Diga glória a Deus por isso. A morte de Estevão foi como um vento que sopra no monte de semente, glória a Deus, e espalhou a semente e o evangelho foi se propagando. Que Saulo assolava, veio uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele um grande pranto, porque grande perseguição traz grande pranto, grandes problemas traz grande sofrimento, glória a Deus, grandes percas levam-nos a grandes lágrimas, mas não se preocupe, depois vai vir uma grande alegria. Versículo 3 diz que Saulo assolava a igreja do Senhor. O verbo assolar aí é como um animal selvagem que vem para despedaçar a vítima. Se você já assistiu aqueles ataques ferozes dos leões, quando eles pegam as suas vítimas, aleluia, as suas caças, as suas presas, foi assim que a Bíblia descreve a ida de Saulo de Jerusalém para Damasco. Diz que ele ia para assolar a igreja. A expressão assolar aí é exatamente como uma fera que vai faminta, uma fera selvagem para destruir. O verbo no grego lumaino diz que era como uma pessoa cruel, sádica e violenta. E quem estuda ciências humanas sabe o que é uma pessoa sádica e cruel, de estrutura perversa, que adora ver sangue, adora ver sofrimento, que se alegra com o sofrimento do outro. Era assim que Saulo ia em busca da igreja, para assolar, para destruir. Diz que Saulo não poupava nem as mulheres, nem as crianças, buscava na prisão, matava as suas vítimas, levava preso. E em meio a toda essa perseguição, a igreja ainda não parava. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4, olha lá, no monitor, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. O que é que o diabo queria? Calar a boca da igreja. Que o evangelho não fosse pregado, pois foi como um vento
na semente. Glória a Deus. Os que andavam dispersos, os que saíram perseguidos, por onde iam, anunciavam a palavra. Glória a Deus, falavam a palavra. A perseguição levou a uma grande dispersão, mas em meio à perseguição, a comissão de Jesus também foi cumprida. Jesus disse: ide por todas as nações, ensinando-as a guardar o que eu os tenho mandado. Glória a Deus. E por onde aqueles discípulos iam perseguidos, eles iam levando a palavra, glória a Deus, porque mesmo quando a igreja é perseguida, mesmo quando a igreja está sofrendo, mesmo quando o crente está na prova, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus ainda não perdeu o controle da sua vida. Se você pensava que Deus perdeu o controle da sua vida, pelo amor de Deus, essa noite levanta a tua cabeça e dá glória a Deus, porque essa noite eu vim para te dizer que Ele ainda está no controle de tudo. Ele sabe porque permite determinadas coisas, aleluia, mas Ele não perde o controle da vida daqueles que Ele servem, daqueles que Ele adoram. Glória ao nome do Senhor para sempre. A perseguição nunca destruiu a igreja, ao contrário, a perseguição fez sempre a igreja crescer. Glória a Deus. É doloroso, é sofrido, mas resulta em salvação de almas. Aleluia, glória a Deus. E essa noite eu estou falando aqui para um número de irmãos aqui no templo e outro número que está em casa me ouvindo através das redes sociais, e eu queria dar esta palavra profética que está no meu coração. Há muitos que me ouvem essa noite, que estão passando por determinada circunstância da vida, e não é para a morte, não é para o teu mal, é porque depois dessa prova vem uma grande vitória de Deus para a sua vida. Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor nesta noite. Quem pode adorar Jesus? Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A dispersão produziu uma poderosa evangelização. O verso 4 diz que eles andavam dispersos, mas por onde iam? Era anunciando a palavra. Aleluia. Bem, afirmou que o vento aumenta a chama. Glória a Deus. E esses dias eu tenho visto que é verdade. O vento aumenta a chama. Observando essas queimadas lá para o lado do Mato Grosso, no Pantanal, essa semana eu pude ver em um dos jornais, quanto mais os bombeiros tentam apagar, mais o vento sopra e o fogo se alastra e vai queimando tudo, e é uma força tremenda. E eu olhando aquilo lá e pensando no fogo do Espírito Santo aceso na vida da igreja. Quanto mais o diabo quer apagar, mais o vento do Espírito sopra. Não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar. Quanto mais você tentar apagar, Satanás, mais o Espírito Santo vai soprar. E o fogo não vai apagar. Oh, glória ao nome de Jesus. A perseguição nunca destruiu a igreja. Deus transforma o agente da perseguição em um arauto de evangelização. Glória seja dado o nome do Senhor. Sempre foi assim na história da igreja. Glória a Deus. Crente que não sofre, não se compromete com o reino, não se compromete com a obra, não se compromete com a evangelização. Aí Deus permite o sofrimento para despertar a igreja. Eu ainda estou crendo, quando passar essa pandemia, Deus vai mandar um reavivamento espiritual nesta igreja, que vai sacudir os quatro cantos dessa cidade. Diga, Suite canta lá. Quem dá glória a Deus nesta noite? O Sinédrio tentou prender os apóstolos. O Sinédrio era o Supremo Tribunal. Tentou prender os apóstolos. Prende Pedro, prende João. Diz a eles que eles não podem mais falar. Não podem mais falar desse nome desse Jesus. Pedro dizia: mas eu não posso me calar. Eu não posso deixar de obedecer a Deus e obedecer aos homens. Eu preciso falar de Jesus. Aleluia. Dias depois, aqueles homens encontram Pedro e dizem: a gente não proibiu vocês, não demonstrou vocês para não falar de Jesus, e agora Jerusalém está cheio dessa doutrina, desse tal de Jesus. Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. O nome de Jesus tem que ser pregado. Aleluia. O Império Romano, os imperadores não conseguiram deter a igreja.
queimava crente na fogueira. Aleluia! Na noite da Santa Inquisição, santa entre aspas, milhares de crentes foram mortos. Na noite de São Bartolomeu, na França, milhares de Bíblias foram queimadas em praça pública, crentes eram arrastados, amarrados a cavalo. No Coliseu de Roma, que Deus me deu o privilégio de entrar lá e ver, e chorar, e ver ali o local onde os irmãos eram jogados, e os leões rasgavam os irmãos comendo, glória a Deus. Mas o sangue daqueles irmãos que foi derramado ali, naquela arena, foi como uma semente. Eles matavam 10, Jesus salvava 100. Eles matavam 100, Jesus salvava 1000. Eles matavam 1000, Jesus salvava 10.000. E o evangelho chegou aqui para nós. Maria Tudor não conseguiu deter o avanço da igreja na Inglaterra. Fez de tudo para impedir que o evangelho continuasse. Em 1553, ela se levantou fortemente como rainha, mas não conseguiu deter o evangelho, glória a Deus, e o evangelho hoje é conhecido em toda a Inglaterra. A perseguição japonesa comunista na Coreia não conseguiu destruir a igreja. Levantou-se fortemente, glória a Deus. Hoje ainda a Coreia do Norte, o irmão leu aqui que está entre os países onde mais o evangelho é perseguido. Está entre os 10 mais que perseguem o evangelho. Mas é o primeiro, glória a Deus. Mas a perseguição japonesa, desde o passado, levantou-se contra a igreja, glória a Deus. No norte, eles se tornaram comunistas e a porta do evangelho se fechou. Mas na Coreia do Sul, pasmem vocês, é onde está a maior igreja evangélica daquele continente asiático. Há uma igreja na Coreia do Sul, em Seul, pastor David Yong-Cho, que é uma das maiores igrejas do mundo. Uma das maiores igrejas do mundo. Eles se reúnem o dia inteiro, louvam a Deus o dia inteiro. E entra um grupo, e sai outro grupo, e entra outro grupo, e a igreja cheia o dia inteiro, porque a perseguição japonesa não conseguiu parar a igreja. Se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus por isso. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas. E nessa época, quando os comunistas tomaram conta, disseram, vamos banir tudo que for de pastor aqui dessa terra. Tudo que for de missionário. E botaram para fora 637, eu tenho um número aqui, 637 pastores e missionários foram embora, foram deportados para o interior da China, foram obrigados a deixar o país. Depois de 5 anos, fizeram um levantamento. O número de crentes tinha crescido 40 vezes mais. Dê glória a Deus, meus irmãos, isso é um Deus tremendo. Isso é um Deus maravilhoso, aleluia. A obra missionária, a obra do evangelho, só pode ser atingida quando cada crente se engaja na pregação da palavra. Versículo 4 diz que por onde andavam, por onde iam anunciando a palavra. Versículo 5, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava quem? Veja que o evangelho começou em Jerusalém. Jesus disse, primeiro Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já tinha alcançado Jerusalém, já tinha alcançado a Judeia, mas agora chega em Samaria. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Glória seja dada o nome do Senhor. A evangelização não é um programa, é um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, todo mundo, cada criatura, cada região. O projeto de Deus é esse, que cada crente seja um propagador do seu evangelho. Aleluia, glória a Deus. Os apóstolos sozinhos não podiam ganhar o mundo, mas Deus transformou cada crente em um missionário. Aleluia. Cada crente um ganhador de alma. Por onde eles iam, eles pregavam a Cristo. Glória a Deus. Jesus ia libertando, Jesus ia salvando, ia fazendo a obra. Como foi com o gadareno? Jesus libertou o gadareno. O gadareno vivia lá preso nos sepulcros, não é? Possesso de demônios, que não se vestia, todo acorrentado. A cidade de Gadara tinha medo daquele moço. Aí ele tem um encontro com Jesus. Jesus libertou aquele moço e ele
prontamente disse: Jesus, eu vou te seguir. Em gratidão, para agora eu quero andar contigo nessa missão, fazendo a obra. Jesus disse: não, vai e volta para os teus e conta tudo que o Senhor tem feito na tua vida. O que é que Jesus estava dizendo? Que o crente não pode ficar calado. Tem que contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Filipe não era apóstolo, irmão. Filipe era um diácono da igreja. Glória a Deus. Mas era um ganhador de alma. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de fé. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Seja um Filipe nesta cidade. Seja um Filipe aonde você for, glória a Deus. Não se preocupe com o cargo que você ocupa na igreja, glória a Deus. Se preocupe em fazer a obra do Senhor. Filipe era um diácono, mas era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. E por onde ele ia, por onde ele passava, ele pregava a Cristo. Diga glória a Deus por isso. Pregar o Evangelho exige investimento. Glória a Deus. Muitas vezes exige dinheiro, exige tempo, exige até a vida. Mas Carlos, estude um grande homem de Deus que abriu a pregação do Evangelho na Índia. Ele disse: Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim. Nada é sacrificial demais que eu possa fazer por Ele. Jesus Cristo é Deus e Ele deu sua vida por mim. O que é mais sacrificial se eu der a minha vida pregando o Evangelho? Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Quem não é um agente missionário, é um campo missionário. Então, cada crente deve ser um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. A obra de evangelização, a obra de Deus atinge o mundo. Glória a Deus. E quando o Evangelho chega, irmão, chega rompendo tudo que é de barreira. O que me encanta, o que me impressiona é o poder do Evangelho. Rompe cadeias, rompe obstáculos, rompe, glória a Deus, todo tipo de preconceito, glória a Deus. O Evangelho rompeu a barreira do preconceito racial, religioso, glória a Deus. Onde é que Filipe está? Em Samaria, glória a Deus. Quem era que morava em Samaria? Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Inimigo do povo judeu. Mas quando o Evangelho chega, ele rompe todo preconceito, toda barreira, aleluia. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu, meio gentio, era um produto de uma mistura de povos. Eles falavam a língua misturada, meio asdodita, meio asmonita, era aquele povo da mistura. Glória a Deus. Se opuseram à reconstrução do muro de Jerusalém. Então, lembrado, nós estamos estudando a lição, aquele povo samaritano foi contra Neemias, foi contra Esdras, construir o seu próprio templo lá no Monte Gerizim. Eles instituíram novos sacerdotes, eles rejeitavam o Velho Testamento, só aceitavam o Pentateuco, eles não se comunicavam com os judeus, eles não davam uma palavra. Lembra quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço? Os discípulos, quando voltaram, ficaram escandalizados, porque Jesus estava falando com uma samaritana, mas Jesus quis dizer para ele: olha, eu vim para valorizar aquilo que o homem não valoriza, aquilo que o mundo não dá valor, eu vim para dar valor. Jesus valorizava as crianças, valorizava as mulheres, valorizava samaritano, e essa é a mensagem do Evangelho. Não tem preconceito, não tem barreira, aleluia, não tem racismo, não tem discriminação. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser rico, pode ser pobre. O Evangelho de Jesus rompe tudo, ultrapassa tudo, glória a Deus. O Evangelho rompe barreiras. O Evangelho desfaz mágoas, feridas. Haviam feridas no coração dos judeus, porque os samaritanos invadiram a sua cidade, invadiram as suas terras. Quando eles foram levados para o exílio, os samaritanos vieram e tomaram conta, e para eles tomar posse da terra de novo, deu muito trabalho, e eles tinham muita mágoa. Mas olha como é lindo, quando o Evangelho chega, quando o Espírito Santo está na vida,
não tem preconceito, não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento, não tem mais tristeza, aleluia, porque o Espírito de Deus derruba todas as muralhas. A muralha vai cair, a muralha vai cair, a muralha vai cair, aleluia, e Cristo vai ser glorificado. Aí houve impacto, aí houve prodígios, aí houve maravilhas. Versículo 6, olha o que diz lá a palavra de Deus. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O que é que acontecia? 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram o que, irmãos? Curados. Aí, versículo 8, o que é que diz? Havia o quê? Nem todos leram. Vamos lá, 1, 2, 3. E havia... Lê outra vez mais forte. Mas primeiro houve o quê? Uma grande perseguição. Depois, um grande pranto. Mas agora havia grande alegria. Diga para alguém ouvir aí que está perto de você. Primeiro é a prova. Primeiro é a luta. Primeiro é o choro. Mas a tua bênção está vindo aí. A tua vitória está chegando aí. Está a caminho, aleluia, e vai haver grande alegria, e vai haver festa. Eu estou sendo boca de profeta aqui para você. Vai ter culto de ações de graça. Se eu fosse você, já estava comprando farinha de trigo e Coca-Cola de 3 litros. Para fazer bolo e fazer festa e adorar a Deus e glorificar. Quem recebe essa palavra esta noite? Oh, porque o choro vai passar, a perseguição vai terminar, aleluia, a pandemia também vai passar em nome de Jesus, e vai haver grande alegria. Vai vir o avivamento do Senhor sobre a sua vida. Você que nunca mais glorificou a Deus, aleluia, está pensando até que se desviou, não sente mais alegria, não fala mais línguas estranhas. Meu Deus do céu, tem crente que está até criando telha de aranha no céu da boca. Eita Jesus amado, está empoeirado, está enferrujado, mas Jesus vai arrancar essa poeira, vai arrancar esse ferrugem e você vai voltar da glória. Você vai voltar a sorrir, aleluia. Você vai voltar a cantar. Vai haver banquete na tua casa. Dê glória a Deus, crente. Vai haver alegria. Entre essa semana com essa palavra profética na sua vida, o pastor disse que vai haver uma grande alegria na minha casa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Primeiro vem a luta, depois vem a vitória. Aleluia, oh glória, seja dado o nome de Jesus. É que na depressão a gente fica até duvidando de Deus. Estou sendo bem realista. Na depressão você é capaz de duvidar até de Deus, mesmo que Deus já fez tanto na sua vida. Mas pastor, Jesus já salvou? Quem aqui Jesus já salvou? Quem aqui Jesus já curou? Quem aqui Jesus já batizou com o Espírito Santo? Quem aqui Jesus já resolveu o problema? Pois aquele mesmo que resolveu, que fez, que faz, vai fazer outra vez. Mas seja sincero comigo, tem momento que você pensa que Deus não vai fazer mais. E não se sinta diminuído, nem diminuída. Porque um homem como João Batista, que Jesus disse que não houve homem nascido de mulher como ele. E João Batista esteve com Jesus, acompanhou o ministério de Jesus. Foi João que estava lá no Rio Jordão. E quando Jesus vinha na fila, João batizando um após outro, o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus e João deu um grito: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí. Mas quando Jesus começou o ministério, João foi para onde? Foi para a prisão.
E na prisão veio agora a depressão. E alguém, por não ter conhecimento, disse que é demônio. Não é demônio, é uma doença como qualquer outra doença. Elias teve depressão, Moisés teve depressão, e tantos outros homens da Bíblia que tiveram uma doença. João adoeceu na prisão. E aí a dúvida tomou conta. Glória a Deus. E Jesus mandou os seus discípulos visitar a João. E João mandou perguntar a Jesus. Pergunte a ele se ele é o Cristo ou ainda outro que há de vir. Um homem que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, que teve todo o conhecimento de Jesus, que conhecia quem era Jesus, mas agora na enfermidade, na crise, na prova, na prisão, a dúvida bloqueia os seus sentimentos. Jesus podia dizer, João está desviado, diga a ele que ele está desviado e eu vou discipliná-lo. Como é que ele está duvidando que eu não sou o Cristo? Mas Jesus que me conhece, que lhe conhece, conhece o meu coração e conhece o seu coração, aleluia, sabe das minhas debilidades e sabe das suas debilidades também. Jesus chamou um cego, vem cá cego, abre os olhos aí, o cego viu. Paralítico que ia passando, paralítico, vem cá, anda, ele andou. Aí eu passando no enterro, vem cá, traz esse defunto aqui, ressuscita. O moço ressuscitou. Jesus agora vá e diga a João que é Jesus mesmo. Porque o cego vê, paralítico anda, morto ressuscita, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz na minha e na tua vida, na hora da prova, na hora da luta, que a dúvida chega, pode ficar certo, Jesus vai fazer milagre na tua vida. Fazer coisa que você não pode fazer, aleluia, fazer coisa que você não consegue entender, mas Ele faz para provar que Ele é Deus na tua vida. Quem dá glória a Ele nesta noite? Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Quando eu estive na África, 2018, preguei a primeira noite, e não aceitou ninguém. E tinha pessoas ouvindo. Aí um irmão me chamou, conversando comigo, falou, pastor, aqui é o seguinte, o povo só aceite se Deus fizer alguma coisa. Tem que haver uma coisa sobrenatural. Diga, eita Jesus, e agora? Só Jesus é quem faz. Tem coisas que só Jesus é quem faz. Quem é que pode fazer milagre? Só Jesus. Não é? Mas eu fui orar, buscar Deus, passei a noite orando. Quando foi no outro dia, o que é que aconteceu? De repente, entra 30 pessoas no culto, mais ou menos 32 pessoas no culto, tudo com um turbante na cabeça, e eu vi que eram pessoas que pertenciam à feitiçaria, à macumbaria, e lá eles têm um medo tão grande, que a maioria dos crentes eram antes feiticeiros, né? Eles se consultam com o feiticeiro como se fosse um médico, né? E eles têm medo, eles dizem que aqueles feiticeiros mandam cobra para morder as pessoas, mandam inseto para picar as pessoas, né? Transformam até coisas, né? E eles têm um medo terrível. Glória a Deus. Eu tinha até um colega aqui que ia comigo na viagem, e disse, vou mais não. Eu digo, por que você não vai? Porque eu soube que lá tem um feiticeiro que faz uma reza que transforma o homem num jumento. Eu digo, misericórdia, Jesus. Mas naquela noite eu orei a Deus. E quando entrou aqueles 30 e poucas pessoas no culto, de repente uma das moças, que era o instrumento de Satanás, veio rastejando no meio da igreja. Irmão, está aqui minha esposa de testemunha e nós temos vídeo gravado. Ela não vinha pisando no chão, ela flutuou. Eu não acreditava nesse negócio. Alguém já tinha falado para mim que na África a macumba é tão forte que as pessoas flutuam, saem do chão. E eu não acreditava. Aí Deus permitiu que eu visse com meus olhos. E ela veio flutuando, até assim a altura do púlpito. E eu estava pregando. E ela disse, eu vou lhe matar.
Eu disse, não vai, porque há poder no sangue de Jesus. Levantamos a igreja e começamos a orar, começamos a clamar. E ela, como uma cobra, como uma serpente, ela se arrastava na frente do altar. Isso demorou uns 2 minutos, até que Deus deu autoridade. Nós repreendemos aqueles demônios e aquela mulher foi liberta. Quando aquela mulher foi liberta, eu peguei ela, levantei e sentei. Eu lembro num banco assim lateral. Ela sentou, eu disse, dê glória a Deus. Ela disse, glória a Deus. Diga, eu amo Jesus. Ela disse, eu amo Jesus. Diga, a partir de hoje eu vou servir a Jesus. Ela disse, eu vou servir a Jesus. Eu disse, pintei o cabelo agora. Ela penteou o cabelo, olhou lá para a turma. Lá tinha, por certo, tinha família dela. Ela deu com a mão assim. E todo mundo assim de olho aberto. Eu disse, agora eu quero saber quem vai aceitar Jesus como Salvador. Os 32 fez fila um atrás do outro. E veio aceitar Jesus. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso, irmãos? Olha aí, havia grande alegria naquela cidade. Diz para teu irmão, para tua irmã que está perto aí, primeiro é a luta, mas depois vem grande alegria. Diz para ele com autoridade, primeiro é a luta, mas depois vai vir grande alegria. Diz para ele aí, te prepara, grande vai ser o banquete, grande vai ser a festa. Oh glória! Pode dar glória a Jesus, grande vai ser a festa. E me convide que eu quero estar lá. Oh, bendito seja o nome desse Jesus maravilhoso. Aleluia. Os samaritanos foram libertos de aflições, aleluia, de demônios. Glória a Deus, houve salvação, houve libertação e houve alegria naquela cidade. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar outro glória a Deus? Quem pode dar mais outro glória a Deus? Quem pode dar mais outro glória a Deus? Com máscara e tudo, abra a boca e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Então continue servindo a Jesus. Aleluia. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Mesmo chorando, mas não larga a tua cruz. Mesmo chorando, mas não deixa Jesus. Mesmo chorando, não abandona a tua igreja. Mesmo chorando, diz, mas eu vou continuar, porque tem alguém chorando mais do que eu, tem alguém sofrendo mais do que eu, enquanto eu estou aqui apenas com medo de uma pandemia, de uma epidemia, de um vírus, tem alguém que está apanhando, está sofrendo, está sendo crucificado de cabeça para baixo, mas está dizendo, eu não abro mão, eu não desisto, eu não me calo, eu não paro, porque perseguição não pode parar a igreja do Senhor Jesus. Dê um glória a Jesus do tamanho que você puder dar esta noite. Bora, vamos cantar de novo para te servir. Fique de pé, toda a igreja, vamos terminar esse culto cantando para te servir, Senhor. Aleluia. Oh, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer comigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Quem crê que Ele está aqui esta noite? Quem sentiu de verdade a presença dEle neste culto? Então vamos cantar, glória a Deus.